Sejam bem-vindos ao nosso 19º estudo da série Daniel e Apocalipse. Vamos pedir a presença do Senhor aqui conosco para nos ajudar a compreender esses ensinamentos. Pai querido, Pai bondoso, pedimos a Ti, Senhor, que envie Teu Santo Espírito para aclarar a nossa mente, para entendermos, Senhor, as Tuas profecias, o papel da Tua Igreja, e que isso, Senhor, venha a nos ajudar a estarmos mais próximos de Ti e a entendermos os Teus desígnios. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegamos ao capítulo 12 de Apocalipse. Os capítulos 12, 13 e 14 constituem um meio do livro. Os judeus, a técnica judaica de escrita, ela é diferente da ocidental. Na ocidental, o autor procura levar o leitor a um crescendo e o ápice é o final. Já na técnica judaica é diferente. O ápice do livro geralmente é o meio. Você vai num crescendo, chega naquele ápice do meio e depois um decrescendo. É como se todo o significado do livro estivesse ali no meio, sendo que tanto o início quanto o final, eles não têm sentido sem o meio. Exatamente. E aqui nesses 3 capítulos nós vamos ver exatamente isso, o ápice, a batalha principal, os acontecimentos principais, tudo que nós vimos até agora aponta para esses capítulos e tudo que for acontecer depois nos próximos vai ser consequência do que aconteceu nesses 3 capítulos. E nós vamos ver no capítulo 12 a profecia da mulher e o dragão. Vamos lá para os versos 1 e 2. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Que visão cheia de significados! Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Vamos por partes. Coroa. O que significa coroa na Bíblia? É vitória. Tanto que diz lá para uma das igrejas que ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. É uma recompensa pela vitória. Então, nós vemos que ela é vitoriosa e tem estrelas na sua cabeça. Ela tem a vitória. Estrelas apontam exatamente para isso, como a coroa. E nós temos uma mulher... Não seria significado como anjos? Sim, mas nesse caso aqui, como ele está ligado à coroa, ela representa a vitória. Não está ligado com estrelas de forma independente, como nós vamos ver no decorrer desse próprio estudo. Então, a gente pode concluir que 12, pelo fato dele ser um número que significa o povo de Deus, seria uma vitória do povo. Exatamente, porque nós temos as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, e podemos fazer até uma ligação com a santa cidade, a Nova Jerusalém, que tem 12 fundamentos, 12 portas, toda ligada ao número 12. Ou seja, ele é um número simbólico de vitória também, que leva à vitória do povo de Deus. E nós vemos que ela está vestida de sol. Sol é luz, é brilho. Tanto que nós vemos, já vimos numa das visões aqui de João, que Jesus ele tinha o rosto que resplandecia como sol. Então ela está vestida dessa luz de Jesus, está vestida com a glória de Jesus, com a justiça de Jesus, com a justiça de Cristo. Ela é uma mulher. O que significa mulher na Bíblia? Mulher, ela sempre mostra a igreja. Um dos exemplos que a gente pode tirar é quando Cristo fala que a mulher deve se submeter ao marido assim como e o marido deve amar a mulher, assim como Cristo amou a igreja. E como a igreja se submete a Cristo. Exatamente, ou seja, a mulher sempre é sinônimo de igreja. Então, assim, isso é interessante a gente também dar uma intensificada nesse ponto, porque muitas pessoas elas não enxergam a beleza do texto e elas ficam tão preocupadas
com questões triviais que... entendo, né? Quando eu digo trivial, não estou querendo dizer que, por exemplo, algumas injustiças sejam cometidas em relação às mulheres dentro de um casamento, por exemplo. Não estou dizendo que isso é trivial, mas elas se deixam levar por essas tendências e não observam a beleza do texto, que na verdade ele está colocando um significado muito grande, tanto na figura da mulher como na figura do homem. E, quer dizer, ele usa essa metáfora, a metáfora do casamento, para mostrar, para aprofundar o nosso entendimento de como a igreja deve agir para com Cristo. Então, quer dizer... E como Cristo age com a igreja. Exatamente. Né? Assim como o homem tem cuidado e é papel dele dar a vida pela mulher, assim como Cristo fez, é também papel da mulher ser submissa ao homem, assim como a igreja o é a Cristo. Logicamente, né, Cristo é um líder bom, um líder justo. Assim também deve ser o homem para com sua mulher. Exatamente. E agora, o que nós vemos aqui? Eu falei que ela representa a igreja. E nós temos também, quando o povo se desviava de Deus, lá o antigo povo de Israel, ao que ele era comparado? A uma mulher prostituta. Ou seja, sempre a mulher representa ou a igreja pura, virginal, ou a igreja desviada, uma prostituta. Nesse caso aqui, nós percebemos que como ela está com a justiça de Cristo, ela é a igreja pura. E mais, ela está com os pés sobre a lua. O que significa isso? Lua. A lua é um astro que ela tem luz própria? Ela não tem. Ela reflete a luz do sol. Então, nós podemos fazer uma análise comparando Jesus. O que Jesus representa? O que Jesus é? Jesus é o sacrifício perfeito. Ele é o Cordeiro que morreu para salvar. Ele foi o sacrifício perfeito. Agora, o que mostrava esse sacrifício? Os ritos do Antigo Testamento. Eles refletiam a luz do verdadeiro sacrifício, com todos aqueles rituais que tinha da morte do cordeiro, do sangue que era passado no altar, aspergido na cortina que separava o santo do santíssimo. Tudo isso era uma figura do verdadeiro. Então, exatamente isso representa a lua, porque ela não tem luz própria, mas reflete a luz verdadeira. Então, olha só, né? Quer dizer, João ele já tinha falado que a mulher está vestida do sol. Que ela, no caso, está resplandecendo a luz de Cristo. Então, teoricamente, ele não precisaria falar da lua. Mas ele utilizou-se ainda de mais um intensificador. Ele colocou esse elemento da lua, com todo esse significado que você falou, só para aprofundar mais, para deixar o texto mais bonito. Exatamente, e para mostrar que, na verdade, a igreja ela foi construída em cima das escrituras que já existiam, do Antigo Testamento, que mostrava a Cristo, ao que Cristo faria. Ela foi erguida sobre esse fundamento também. E aqui fala ainda que ela se acha grávida e grita com dores e partos, sofrendo tormento para dar à luz. Isso nós vamos entender mais para frente no verso 4. Por que ela sofre tormento para dar à luz? Agora, nós temos uma outra figura nessa profecia, lá no verso 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Bom, nós vemos aqui uma figura fantástica, um dragão. O dragão é um animal que, na verdade, ele não existe. Ele é figurativo. Geralmente a gente representa ele como um réptil. E aqui ainda vermelho, uma criatura extraordinária, com 7 cabeças, 10 chifres. E em cada cabeça 7 diademas. Mas quem é o dragão? Vamos dar uma olhada lá no verso 9 desse mesmo capítulo. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Está bem claro aqui. O dragão é Satanás. Então nós já temos duas figuras nessa profecia. A igreja
e Satanás. E a igreja está para dar à luz em dores de parto. E qual papel teve esse dragão? Vamos lá no verso 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Bom, como João acabou de lembrar lá atrás, estrela também representa anjos. Nós já vimos isso lá em Apocalipse 1, verso 20, em que quando é esclarecida a visão que ele estava tendo lá no capítulo 1 de Jesus, mostra que as estrelas representam anjo. É diferente de quando elas estão na coroa, representando vitória. Então, ele arrastou o que? A terça parte das estrelas. Com a sua cauda, ele tirou, então, a terça parte dos anjos. Aqui nós estamos vendo, na verdade, um relato da grande rebelião em que Satanás fez cair a terça parte dos anjos, que são o que nós conhecemos, na verdade, como demônios. São anjos caídos. A gente não poderia também dizer que essa terça parte não significa grande parte e não necessariamente terça parte? Olha, até poderia se dizer, mas em outros trechos da Bíblia fica bem claro que os anjos que ficaram ao lado de Cristo foram a maior parte. Acho que até também por uma questão de tradução, né? Exatamente. E aqui, continuando lá nos versos 7 e 9. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. O que nós vemos aqui? Uma batalha no céu. Miguel e seus anjos. Quem é Miguel? Se nós olharmos lá em Daniel 12, verso 1, lá deixa bem claro que Miguel é o príncipe. Quem é o príncipe do céu? Jesus. Jesus. Então, Jesus, porque Miguel quer dizer o quê? Quem é semelhante a Deus. Somente Deus pode ser semelhante a si próprio. E no caso, na figura de Jesus. Então, Jesus e seus anjos tiveram batalha contra o dragão e seus anjos. E aqui fala que eles não prevaleceram e foram expulsos dos céus e lançados para onde? Para a terra, para o abismo. A antiga serpente, o dragão e seus anjos. Ou seja, nós temos aqui uma batalha anterior até mesmo à criação da humanidade. E mostra a obra que o próprio Satanás começou lá no céu, fazendo cair esses anjos. E continuou na sua rebelião aqui na terra. Lê para mim agora de novo, João, lá o verso 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, e estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nós vimos lá nos primeiros versos, lá no verso 2, que essa mulher estava para dar à luz e sentia as dores do parto. E aqui nós vemos de novo falando que ela estava para dar à luz. Mas esse dragão, essa antiga serpente, se pôs na frente dela para lhe devorar o filho. Isso nos remete lá a Gênesis 3, verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que nós vemos aqui? Cristo fez para Adão e para Eva uma profecia lá no Éden. Uma promessa, né? Exato, uma promessa. Lá no Éden, logo após a queda, que haveria um meio de salvação. E nós vemos aqui, vamos analisar desde o começo a história de Cristo na Terra. Quando ele nasceu, o que Herodes fez? Tentou matá-lo, ainda criança, ainda pequeno. O dragão se colocou na frente da mulher para lhe devorar o filho que ia nascer. E lá em Gênesis 3, verso 15, nós vemos que ele feriria a cabeça da serpente, de Satanás, mas esta lhe feriria o calcanhar. E isso nós vemos cumprido na cruz. Por quê?
o ferimento no calcanhar, ele não é tão fatal quanto esmagar a cabeça. E Cristo foi picado na cruz pela serpente, ele até morreu, mas ressuscitou. E essa ressurreição foi o esmagar da cabeça da serpente, porque ali foi a grande derrota de Satanás. Ele tentou durante toda a vida de Cristo fazê-lo cair, pecar, porque aí ele seria vitorioso, que ele colocaria que nem o próprio Deus conseguia seguir a lei e não pecar. Mas Cristo não pecou em nenhum momento. E quando ele derrotou na cruz e ressuscitou, Satanás foi definitivamente derrotado. Então, a própria serpente fez essa obra, mas Cristo a derrotou ali na cruz. Mas, continuando lá nos versos 13 e 14 de Apocalipse 12. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Um momento. Então, Satanás não conseguiu derrotar Cristo. Então, o que ele faz agora? Ele persegue a mulher. A mulher é a igreja que dera à luz o filho varão. Então, ele passa a perseguir a igreja. Então, o filho é Cristo. Oi? Então, o filho é O Cristo. filho é Cristo. O filho varão que ela deu à luz. Porque a igreja aí representa desde o povo de Israel. Foi o povo de Israel que foi através da descendência de Davi que Jesus nasceu. Foi de uma mulher hebreia, de uma mulher judia. Não só necessariamente a gente ser tão literal assim, a mulher, né? Mas da nação, né? Exatamente. E é por isso que eu falei, representa a igreja, representa o povo de Deus. Então ele passou a perseguir o povo de Deus. Pode continuar. E foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, Então nós vemos fora da vista da serpente. Exatamente. Então aí nós vemos que a mulher, ela foi lhe dado uma forma de fuga. E nós encontramos aqui uma profecia de tempo. Um tempo, tempos e metade de um tempo. Nós já vimos isso antes. E aqui fala que foi fora da vista da serpente. Vamos lá em Daniel 7:25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Nós já vimos que um tempo significa um ano. E onde a gente tem exatamente essa confirmação? Pois a Bíblia tem que se interpretar. E aonde nós tiramos que tempo quer dizer ano? Vamos lá para Daniel 11, verso 13. Porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira. E, ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com um grande exército e abundantes provisões. Então nós vemos aqui que tempos significa anos. Assim como dias, né? Exatamente, assim como um dia significa um ano, então se tempo significa anos, um tempo é um ano. E como um dia é um ano. Então, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. 3 anos e meio, nós vemos, são 42 meses. 42 meses, 1.260 dias. Como dia é um ano, 1.260 anos, 1.260 dias, 1.260 anos. Assim, ó, só para você que está ouvindo, não ficar confuso, porque aqui a gente já citou tantas vezes, né? 1.260, 3 tempos e meio, você já deve ter visto várias vezes. Aí você deve estar pensando, nossa, então tá uma conta absurda de tempo, né? Não. Sempre que fala 1.260 anos, é a mesma coisa. E se você viu esse tempo sendo citado em outras profecias, quer dizer que aquelas profecias também se referem a essa e essa se refere às outras profecias. Exatamente, é o mesmo período. Nós vimos aqui em Daniel 7:25 e agora também em Apocalipse, quando fala da igreja, que ela foi-lhe dado refúgio, foi-lhe dado asas para que ela ficasse fora da vista da serpente. Por que fora da vista da serpente? Ela seria uma igreja escondida. Escondida para não ser perseguida. Nós temos assim um exemplo dos valdenses. Os valdenses, eles
era um povo perseguido porque não aceitava as heresias da igreja. Não, peraí, que você está falando que, né, que não foi perseguido, né? Que era para não ser perseguido, mas que foi perseguido. Não, na verdade é o seguinte, esse é um tempo de proteção. Sim, a igreja sofreria perseguição, mas não seria destruída, não correria risco de morte. Exatamente, esse foi o termo correto. Ela não seria destruída, não totalmente. Por quê? Como eu estava falando no exemplo dos valdenses, eles foram um povo perseguido porque não aceitaram as heresias. E eles mantiveram a palavra, eles estudavam a palavra. E por isso, eles precisavam ficar escondidos. Eles viveram nas montanhas, como disse lá já disse, no Piemonte, que é no norte da Itália, nos Alpes, onde eles encontravam refúgio. Entre outros, e sempre teve um povo que se manteve fiel. Assim, a história dos Valdens, né, albingentes, né? Isso. São só exemplos, não são só eles, né? Não. Só para deixar claro. Em cada país, em cada cidade, em cada lugar, sempre tinha alguém que guardava os verdadeiros preceitos, e a gente pode até ampliar isso para dizer que todos aqueles que de maneira sincera adoravam o Senhor mesmo no meio do engano, eram também representação da mulher protegida do dragão. Exatamente. Porque se pudesse, o dragão perseguiria, como já a gente vai ver mais para frente. E aqui em Apocalipse 3, verso 15, nós vemos exatamente esse período. Que, 13, verso 5. Isso, 13, verso 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Nós acabamos de ver, é o mesmo período, 42 meses, 1260 dias, 1260 anos, 3 tempos e meio. Ou seja, é o período de atuação do chifre pequeno, que nós já estudamos lá em Daniel 7. E esse período, realmente, ela perseguiu, que foi o período de supremacia papal, que começou em 598 com a entrada em vigência do decreto de Justiniano, quando o Papa João II, não João Paulo, João II, assumiu como o líder supremo da igreja. Ele era o bispo de Roma. Até 1798, quando o Papa Pio VI foi preso pelo general Berthier a mando de Napoleão. Nesse período é que a igreja precisou desse refúgio, que ela foi perseguida nesses 1260 dias, nesses 42 meses, nesses 3 tempos e meio, que é o mesmo período. Lê para mim lá o verso 6, João. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado o lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. O mesmo período é o que a gente acabou de estudar. Ela foi protegida nesses 1260 dias no deserto. O deserto representando sempre lugares, não exatamente de areia, mas lugares longe das cidades, pouco habitados. E nós vamos ver isso. Na Bíblia, o deserto também tem essa representação de solidão, né? E uma solidão às vezes até psicológica, né? Onde às vezes você pode estar no meio de pessoas, mas por alguma razão, às vezes religiosa, você trilha, é filosófico, né? Você trilha uma jornada sozinho, é um deserto, isso se torna o seu deserto. Então também pode se aplicar esse conceito à representação do deserto aí do verso 6. Exato. E nós temos também alguns outros exemplos para esse verso aqui. Alguns desses povos que estavam sendo perseguidos, um pequeno número, foi parar na Holanda. E na Holanda eles pegaram um navio, o Speedwell. Só que era um navio muito velho. E tanto que eles tiveram que parar na Inglaterra e trocar de navio. Trocaram por um outro chamado Mayflower. Que alguns talvez já estejam desconfiando que seja o Mayflower. Mayflower foi o navio que levou os pais peregrinos até as praias do que hoje nós conhecemos como Estados Unidos. E ali criaram essa nação como um refúgio, porque eles queriam um lugar onde eles pudessem exercer livremente a sua religião.
Tanto que os Estados Unidos, por muito tempo, tem sido reconhecido como a terra da liberdade. E esse povo criou isso lá. E por que deserto? Porque nós estamos no continente americano, estamos no sul, mas a América do Norte tem a mesma característica daqui, que é espaços vazios. Nós somos um continente ainda pouco habitado, apesar de termos, por exemplo, o Brasil tem 210 milhões de habitantes, mas comparado ao território que nós temos, é pouco. Assim é os Estados Unidos, que tem acho que quase 300 milhões de habitantes, também é pouco habitado. Você tem grandes extensões de terra que são inabitadas. Inclusive, imagine naquela época, que tinha, na verdade, poucas tribos indígenas, povos indígenas, e chegou esse pequeno povo e fundou essa grande nação, que nós vamos estar estudando no próximo estudo. Só para dar um spoilerzinho, nós vamos ver exatamente esse papel dos Estados Unidos. E lá no verso 16 diz o seguinte: A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. O que é o rio arrojado pelo dragão? É a perseguição, são os exércitos. Muitas vezes eles foram lançados em perseguição, mas Deus sempre protegeu. E aqui fala, ó, ele foi, a terra abriu a sua boca e engoliu, ou seja, esses exércitos muitas vezes não tiveram o êxito que queriam. O povo conseguiu fugir. Muitos, por exemplo, voltando ao exemplo dos valdenses, eles tinham que fugir para as montanhas, para as cavernas, aonde o exército não conseguia chegar. Só como exemplo. Não, e tem outro, né? Não somente no fato de você não conseguir pegar alguém, é também o fato de você, às vezes, até pegar, inclusive até matar, mas, quer dizer, parece que quanto mais matava, mais aparecia gente daquela crença, que é isso, né? Então, isso também é um jeito de você não ter êxito, de ter uma proteção divina. Né? Exato. Na verdade, a gente pode até usar uma figura de linguagem, que o sangue desses mártires, dessas vítimas, se tornava semente que brotava no coração de outros, que, tocados pelo exemplo deles, queriam aprender sobre essa fé que eles professavam. Vamos ler agora Apocalipse 12, verso 17. E irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, nós vemos algumas outras características dessa profecia. O dragão, Satanás, foi contra a mulher, foi pelejar contra ela e os seus restantes contra a igreja, contra aquele pequeno povo que se manteve fiel, ele foi pelejar. E ele dá algumas características desse povo, que são os que guardam os mandamentos de Deus, a lei de Deus. Êxodo 20, nós encontramos os 10 mandamentos, a lei de Deus, e eles têm o testemunho de Jesus. E pôs-se em pé sobre a areia do mar. Areia, povos. E mar, também povos. Então ele se pôs em cima da areia do mar, significando sobre muitos povos. Mas aqui vamos voltar às características desse povo. Eles guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? Nós encontramos lá em Apocalipse 19, verso 10. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, esse povo, ele tem essas duas características. A guarda da lei de Deus e o espírito de profecia. Está escrito que nos últimos tempos haveria profetas. Joel 2, lá em Joel capítulo 2, deixa bem claro isso, que os seus jovens sonharão, seus jovens profetizarão, os velhos sonharão. Haveria o espírito de profecia. E nós, adventistas, cremos que isso se cumpre na pessoa de Ellen Gold Harmon, mais conhecida como Ellen White. Ela nasceu em 1827.
Por que Ellen White? Porque ela se casou em 1845 com o pastor Tiago White, adotando seu sobrenome. Ela nasceu em 1827 e ela participou daquele movimento que nós já estudamos, o movimento Millerita, que pregava a volta de Jesus em 1844. E como todo aquele povo passou pela decepção. Isso aconteceu em 22 de outubro de 1844. Em dezembro, numa reunião de mulheres, Jesus deu uma visão para ela. Cristo deu uma visão, a sua primeira visão, em que ela viu um povo que se dirigia para a salvação, para Cristo, e mostrava o que acontecia com esse povo. E ela teve um ministério bem longo, porque ela viveu até 1915. E a Igreja Adventista tem 28 doutrinas baseadas na Bíblia. Nenhuma delas foi dada por Ellen White. Todas foram através do estudo da Bíblia. Porque Ellen White ela deixou bem claro que os seus escritos não estavam ao nível, nem acima nem ao nível da Bíblia, eles estavam abaixo. Tanto que ela sempre deixou claro, se você tiver que escolher entre estudar os meus escritos e a Bíblia, leia a Bíblia. Deixe os meus escritos de lado. É como uma luz menor que guia a luz maior. Exatamente. Ela foi uma mulher que não teve estudo. Ela não pôde frequentar a escola, porque quando ela era ainda criança, ela sofreu um acidente. E ela ficou muito doente. Aliás, ela sempre teve uma saúde frágil ao longo de toda a sua vida. Mas ela foi uma das escritoras mais profícuas, que mais redigiu em toda a sua vida. Mais de 100.000 páginas. Ela está, segundo a avaliação do Smithsonian e do Heritage, entre as 100 pessoas americanas mais influentes da história. Ela é a mulher mais traduzida em outras línguas no mundo inteiro. Os seus escritos, por exemplo, O Desejado de Todas as Nações, uma biografia sobre a vida de Cristo, foi premiada como a melhor biografia de Cristo. Já feita. Exato, já feita. E ela predisse muitas coisas, por exemplo, a Guerra da Secessão, muito antes de começar, mais de uma década antes, ela profetizou que essa guerra ocorreria. E entre outras coisas, por exemplo, ela escreveu sobre saúde, num tempo em que os médicos recomendavam o uso do tabaco para combater doenças pulmonares. Ela falava para eliminar o uso do tabaco, que ele fazia mal, que ele acabava com a saúde, principalmente com as doenças pulmonares, ele agravava. Ela foi contra o álcool, contra um tempo em que os doentes eram deixados em quartos escuros e fechados. Ela falava, não, o doente ele tem que tomar sol, ele tem que sentir o ar livre, tem que abrir as janelas. Ela deixou muitas coisas que Deus revelou para ela em várias áreas. Por isso nós cremos que ela foi inspirada. E todos os testes bíblicos para comprovar se o seu dom era verdadeiro, ela cumpriu e passou. Por isso nós cremos que a Igreja Adventista é esse remanescente fiel. Nós cremos que em todas as igrejas há pessoas fiéis a Deus, mas o remanescente que cumpre esses requisitos que está aqui em Apocalipse 12 é a Igreja Adventista. Uma coisa é fato, né? Quer dizer, as pessoas podem dizer em relação aos escritos dela, né? Ah, mas isso, vocês estão sendo fanáticos, ou vocês estão sendo, né? Vocês estão agindo como seguidores de uma seita. Não, mas não é isso. É porque é o seguinte, os escritos de Ellen White, eles trazem muitas coisas boas, muitas coisas que estão corretas. Aliás, acreditamos que tudo que está lá dentro esteja correto. Porém, tudo que ela disse pode muito bem ser concluído a partir da leitura bíblica. Ela não traz nada de novo. Aliás, todos esses escritores modernos e também que houveram durante a Idade Média, eles não trazem nada de novo em relação ao que está escrito na Bíblia. Eles
em certo sentido, servem como professores da Bíblia. Então, quer dizer, por que então ler Ellen White? Porque se nos foi dado por Deus, é porque, de certa forma, isso vai nos ajudar a compreensão. De maneira alguma vai trazer alguma coisa nova. Somente nos ajuda como um auxílio, né? Um auxílio na leitura da Bíblia e compreensão dos escritos. Exatamente. E assim, nesse estudo, nós podemos entender o que caracteriza a igreja, o povo remanescente, esse fiel remanescente. Nós não devemos esquecer que as duas grandes características são que eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Até a próxima.